Hoje nós vamos aprender os deveres dos filhos. A vida familiar é vivida por vários agentes, pais, filhos e irmãos. O apóstolo Paulo se ocupa de convívio entre cônjuges, pai e filhos. Depois de aconselhar sobre cônjuges, a sua carta em Efésios recomenda aos filhos como deve tratar seus pais. Filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o princípio, o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenha longa vida sobre a terra. Isso vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3. Cuidado que os filhos não podem esquecer. Os filhos precisam pensar que o relacionamento entre os seus pais impõe algumas metas para que toda a vida. Primeiro, permaneça com seus projetos de transformação do mundo. Filhos tendem a viver uma tesão conforme-se com o mundo como ele é, o recusa este mundo como aí está. Os pais tendem a aconselhar seus filhos apesar do seu futuro, não da humanidade. Os filhos precisam ser jovens, pensando no futuro, mas não se esquecer da humanidade. Segundo, renova a vida dos seus pais com sua alegria e sua esperança. Se saírem de casa, voltem. Seus gritos fazem parte de renovação da vida, mesmo que os velhos reclamem. A sua casa sem você é ninho sem pássaro, a árvore sem folhas, o dia sem sol. Terceiro, ensine seus pais a viverem no dia de hoje. Viva o dia de hoje sem esquecer do dia da manhã. Seu pai quer você amanhã também. 4. Estimule seus pais, pedindo conselhos e orientações. Ajude a manter os cérebros e músculos de seus pais em ação. Não deixe que pare. Não para que serve, para que possa permanecer com qualidade de vida. Quinto, recompense com seus pelo esforço que fizeram. Diga a eles que aquilo que fizeram valeu a pena. Que pretendem fazer o mesmo quando forem pais. Eles vão subir as nuvens, podendo fazer aos DT da recomendação paulina, que tem duas partes. Primeira recomenda e a primeira imperativamente. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, por isso é justo. Ponto alguns dilemas. Certamente boa parte dos filhos tem dificuldade em colocar este princípio em prática, porque na teoria o aceite até desejam viciá-lo. O problema é apenas a prática, por causa da natureza humana. A natureza, no entanto, é o único que entrave a prática da obediência aos pais. Há outros obstáculos, lhe temos alguns. Primeiro, quando os filhos ouvem que devem obedecer aos seus pais, pode-se perguntar se este é um verbo conjugável à luz dos direitos humanos, simbolizados na proposta da Revolução Francesa em século XVIII, com seu slogan liberdade, igualdade e fraternidade. Segundo, pode os filhos ainda se perguntar se precisam obedecer aos pais, já que suas instruções são dadas no interior da ordem humana, decaída desde a queda narrada em Gênesis capítulo 3, com reflexo sobre toda a humanidade. Terceiro, pode os filhos também questionar a necessidade de obediência aos pais, que têm gostos, opiniões e percepções diferentes de suas, as funções de características pessoais ao mesmo de condições de época. Para sermos mais práticos, podemos que os seguintes dilemas. Dilema primeiro. O filho, pai ou mãe extremamente organizado em termos de espaço ou tempo receberá instruções exageradamente voltadas para manter as coisas organizadas. Acontece que o filho não terá a característica do seu pai, então ele era obrigado a obedecer seu pai. Dilema segundo. Quem fazer quando os pais apresentam os filhos instruções em franca oposição? Claro, os princípios da palavra de Deus. Dilema 3. Precisamos enfrentar ainda a realidade de que os pais que no interior de convívio familiar dão instruções fervitantes aos seus filhos, que ficam confusos porque quer obedecer a situação sem agravar. Quando os pais são separados, os filhos passam a ter tempo em casa diferente, com valores diferentes e com emoções diferentes. O sentido da obediência. Espero ajudar no respondimento a estes dilemas. Ao expor os pensamentos paulinos
sobre os deveres dos filhos em relação aos seus pais, considerando a realidade das famílias. Primeiro, quando ordenar os filhos, obedeça aos seus pais. Paulo convida aos filhos se reconhecerem como a uma hierarquia em relação aos seus pais. Quando o autor da carta aos Efésios pede obediência dos filhos aos pais, ele quis estar a obediência é no Senhor. Ao usar a expressão no Senhor, o apóstolo está dizendo que entre os pais e os filhos há uma hierarquia. Há uma hierarquia entre Deus e o homem. Esta é uma ordem espiritual que não tem como ser negada. Ao ser humano procede de Deus, ao contrário, não é possível, por analogia, uma hierarquia entre o pai e o filho. O filho procede do pai, esta é uma ordem que não pode ser alterada. Pai é pai, filho é filho. Nesta hierarquia, o pai vem primeiro, porque chegou primeiro, porque tem tarefas específicas em relação aos filhos, tarefa de gerar, cuidar e educar. Essa hierarquia vem da própria ordem natural. Filho não gera o pai, é gerado por ele. Filho não consegue sobreviver, especialmente nos primeiros anos, sem cuidar do pai. Filho não tem conhecimento para legar o seu pai, tarefa que pertence a este e deve haver, mesmo com a cuidade, a educação mútuos, a ordem natural permanece como um ideal, jamais com o convite aos exercícios dos despondimentos paternal ou filial. Sim, porque há filhos que dominam seus pais, seja pelo poder econômico ou físico ou emocional, numa tarefa de invenção de valores. Ignorar a hierarquia tem consequências geralmente desastrosas para os filhos. Para ser no Senhor, isto é, no Senhor Jesus Cristo, essa vivência deve ser tratada como uma exigência de natureza espiritual. A obediência não deve se depender da justiça de comportamento dos pais, mas uma resposta espiritual de uma pessoa que procura viver segundo as exigências da própria da santidade. Essa obediência é o que está no Senhor, em Colossenses capítulo 3, versículo 18. Que está no Senhor vive em outra ordem, na ordem da liberdade. Mesmo que a submissão externa, na ordem da igualdade, mesmo que o mundo ainda tenha dominadores e dominados, mesmo que os homens e mulheres ainda não sejam iguais. Obediência no Senhor e a obediência por causa do Senhor. O tópico 3, em seu convite, Paulo acrescenta que a obediência dos filhos aos pais do Senhor é justa ou correta, outras versões. O primeiro imperativo para a obediência advém na analogia com a hierarquia existente. Deus é o homem. A segunda razão é de ordem mais humana, posta que no coração da lógica trata-se de algo justo e correto de direito ao homem. Paulo não explica as razões dessa justiça, correção, legitimidade e bondade, mas podemos imaginá-las. 3.1 Ainda bem que é assim, porque os filhos, estando em formação biológica, moral, intelectual e espiritual, precisam dos seus pais. Quando o filho obedece a seu pai, está reconhecendo que está em uma formação e que, estando em formação, precisa de apoio para que o desenvolvimento seja constante e saudável. 3.2 Esta obediência é boa porque os pais, por instinto e amor, querem o bem dos seus filhos. O conflito se estabelece porque os filhos, em busca de liberdade, querem expandi-la ao máximo, em busca de explorado pelo mundo, que já é do diabo, e os pais das mentiras. Em João capítulo 8, versículo 44. A procura defende os seus próprios interesses. Nessa defesa, ele parece estar no lado dos filhos, mas só para que o mesmo seu lado. Vem daí a força da sedução. Quando o mundo se contrapõe, os pais tendem a ganhar a batalha, porque os filhos são suscetíveis, porque enganados, mesmo desafiados, os pais continuam a proteger o corpo, a mente e a alma dos seus filhos. Ainda dos filhos, porque não fosse essa ferrenha da defesa, os filhos já teriam sucumbindo que acontecesse quando não cumpre seu pai por desinteresse ou desistência. Tópico 3.2 A obediência é boa porque posta em ação, lança não da experiência dos pais, coisas que os filhos não têm. Elas vão adquiri-la, mas já serão pais. A quem for filho deve obediência,
porque com a capacidade que são os pais têm. Eles pensam ao longo prazo e o passo que os filhos ainda não têm a competência para eles agora, o que importa. 3.4. A obediência é boa porque o fazê-lo os filhos estão permitindo que os pais exerçam uma tarefa que pertence, que é pastorear seus filhos. Pai é pastor e das suas crianças. Aos filhos cabe aceitar estes pastoreiros. Filhos obedecem, que é bom. A obediência no contexto dos conflitos. Quero aplicar este conteúdo ao contexto dos conflitos já referidos. Primeiro, como obedecer a um pai ou uma mãe. Quer exagerar em suas instruções em função das características pessoais que são dos filhos. Bem diretamente, você e seu pai são diferentes em hábito, costume, gosto e preferências. Tem que obedecê-lo quando pede, por exemplo, para se organizar de um modo que você acha excessivo. Para responder você mesmo, não você a mesmo, mas o Senhor. Isto é segundo a sua palavra. Considere. Sabe que seu pai ama você. Pode parecer por causa de sua causa e por causa dele. Sabe que por trás ele é eventual exagero do seu pai. Quando o horário ele chega em casa, por exemplo, há cuidado por você, talvez quando você mais é o seu exagero, maior é o seu amor. Ele não faz por ele, mas faz você então. Aceite o seu cuidado, mesmo que exagerado. Tente alcançar aos alvos que propõe. Sabe que o seu pai tem mais experiência que você. Seja humilde e para reconhecer esta óbvia realidade, não adianta competir. Ele sabe mais que você, porque já viveu muito mais. Obedeça seu pai no Senhor, mesmo que não concorde. Segundo, o que faz quando as instruções paternas ficar desacordo com as instruções divinas? Deve um filho obedecer ao seu pai quando, por exemplo, ele proíbe a ser batizado? A resposta é sim. A hierarquia permanece mesmo que quando falha a sua hierarquia com Deus. Ore para que aprenda imperativos divinos, enquanto a mudança não vem. Obedeça, ganhe seu pai pela obediência, não pela desobediência. Se ele, por exemplo, não concorda que seu batismo ou seu casamento espere, dialogue. Se você conversa, ótimo, não obedeça. Se não obedecer, explique o que é bíblico e bom para nós, e vale a pena esperar. Terceiro, ao que o pai obedece quando, dentro de casa, são dadas instruções conflitantes. Como uma criança ou com um adolescente pode manter obedecer pais separados, quando estes oferecem instruções contraditórias e confusas para que seus filhos. Eis que alguns cuidados nesse delicado território em que há muitas vítimas. Lembre-se que seu pai, o melhor estando separado, ama você. Procure manter sua saúde, mesmo que seus pais estejam enfermos emocionalmente. Ocupe-se em arrancar o bom sentido, o que há melhor em cada um deles, em termos de experiência da vida. E mesmo que o seu pai não mereça ser obedecido, você obedece, como um compromisso feito com Jesus Cristo, para que uma vida digna do Evangelho. Seu exemplo é o próprio Jesus Cristo. A obediência não deve ser resposta, mas uma iniciativa. Ou melhor, um filho não deve obedecer ao seu pai porque seu pai tem feito a maior parte do seu relacionamento entre ambos. Mas um filho deve obedecer ao seu pai por modo unilateral, como a iniciativa de procurar imitar Jesus Cristo e alcançar os padrões elevados que propõe para todos os seus discípulos. Em relação, usa a diversidade como alavanca para que o crescimento espiritual. Quem sabe em seu sofrimento não é megafone de Deus dirigindo aos seus ouvidos. Esse foi o vídeo de hoje. Os deveres dos filhos com os pais. Se você já gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe para os seus amigos, inscreva-se e ative o sininho. Valeu e fui!